Olá pessoal, estamos chegando com aula sobre sistema respiratório, continuando aí o nosso módulo de fisiologia. O sistema respiratório ele é constituído basicamente pela estrutura dos pulmões e também pelas vias respiratórias, fossas nasais, boca, faringe, laringe, traqueia, brônquios e bronquíolos. Também não vamos deixar de citar os alvéolos pulmonares. A função básica do aparelho respiratório é captar oxigênio, ou seja, captar gás oxigênio da atmosfera por meio do processo de inspiração, para que esse oxigênio seja posteriormente utilizado nos processos de produção de energia no interior das nossas células. E também, em contrapartida, esse processo acontece para a eliminação do dióxido de carbono, processo expiratório. Dióxido de carbono que é proveniente dos processos metabólicos que acontecem no interior das nossas células. As vias respiratórias são constituídas pelas fossas nasais e pela faringe. As fossas nasais são formadas por duas cavidades que começam nas narinas e terminam na faringe. Elas promovem a filtração por meio da ação de pelos e também por meio da ação de cílios, que são estruturas ciliares das nossas células. Promove também o aquecimento proveniente da ação dos capilares sanguíneos e também a umidificação do ar, graças à presença do muco. A faringe, ele é um canal comum ao sistema digestório e sistema respiratório. Falamos lá na aula de sistema digestório que a faringe possui uma porção superior que se comunica com a região das fossas nasais, chamada de nasofaringe, e uma porção inferior que se comunica com a laringe, denominado de laringofaringe. Esta dupla função ela é controlada pela epiglote, uma estrutura que vai impedir que o alimento, quando num processo de deglutição de alimento, esse alimento, ao invés de ir para o trato respiratório, ele caia no trato digestório. E aí nós temos a ação da epiglote, que vai fechar, que vai bloquear a passagem do alimento para esse canal. A laringe, também estrutura das vias respiratórias, ela é uma estrutura contínua da faringe, uma projeção continuada, ou seja, uma continuação da faringe, onde está localizado nessa estrutura as cordas vocais, responsáveis pela projeção do som. Por isso é que existe um risco quando se faz uma cirurgia de laringe. Existe um risco de romper essas estruturas e aí perder a voz. A traqueia é um tubo cujas paredes são reforçadas pelos anéis cartilaginosos. Lembrando que esses anéis da traqueia, nós temos aí a formação, estrutura anelar. Se você toca, você percebe isso. Esses anéis promovem um movimento da nossa traqueia, fazendo com que nesse movimento ela não impeça a passagem de ar, não bloqueie a passagem de ar. Apresenta glândulas produtoras de muco e de cílios que têm como função umedecer o ar, reter impurezas que possam chegar aos pulmões. Ela bifurca-se na região inferior, formando estruturas menores, que são os brônquios, que também vão se subdividir em estruturas ainda menores, que são os bronquíolos, que lá nas suas terminações vai possuir estruturas denominadas de alvéolos pulmonares. Estruturas formadas por uma rede de capilares que fazem nos lembrar de um cacho de uva. Uma comparação grosseira com um cacho de uva. Os alvéolos pulmonares, que onde acontecem as trocas gasosas, denominada hematose. Dentro dos pulmões, cada brônquio se divide em bronquíolos, estruturas de menor calibre, e cada bronquíolo abre um cacho ou bolsa de ar, denominada alvéolos pulmonares, formado por uma rede rica de capilares sanguíneos. Os pulmões humanos são órgãos esponjosos, com aproximadamente 25 centímetros de comprimento, que são envolvidos por uma membrana denominada pleura, estão alojados na caixa torácica, na parte inferior, e é limitado por uma camada muscular, ou seja, logo abaixo dele nós temos uma camada muscular denominada diafragma, que ajuda no movimento de expansão e de contração do pulmão. As trocas gasosas elas acontecem a nível de alvéolos pulmonares.
Nessa região, o ar atmosférico ele atinge o alvéolo pulmonar. O oxigênio atravessa a parede desses alvéolos, que é muito fina, e chega na rede de capilares, penetrando aí nesses capilares. Nesse processo de troca, liberta-se o dióxido de carbono, ou seja, as nossas hemácias entregam o dióxido de carbono e recebem o gás oxigênio. Ocorre aí o processo de trocas gasosas. E esse oxigênio vai ser transportado pelo sangue. Então, o dióxido de carbono que é transportado pelo sangue, quando chega nesses alvéolos pulmonares, ele é eliminado. E agora é captado pela hemoglobina, é captado esse gás oxigênio. O processo de inspiração ele se subdivide em etapas. Inicialmente, nós temos a contração dos músculos intercostais, que são a musculatura dele das costelas. A contração e o abaixamento do diafragma, para que o ar possa penetrar. Ao levantamento dessas costelas, aumentando esse diâmetro para que o pulmão possa se encher de ar. Então, há esse levantamento de costelas e do osso do externo. Ao aumento do volume da caixa torácica e, consequentemente, o aumento do volume pulmonar. Diminui a pressão dentro dos pulmões, já que esse pulmão encontra-se aí mais expandido. E ocorre aí a entrada do ar. No processo de expiração, há uma ação inversa nesse processo. Relaxamento do músculo intercostal, relaxamento e subida do diafragma para empurrar esse ar para fora do pulmão, abaixamento das costelas e do osso externo. Então há todo um processo de retorno dessa estrutura do costelas e osso do externo, diminuição do volume da caixa torácica e, consequentemente, diminuição do volume pulmonar, aumento da pressão no interior dos pulmões e eliminação do ar. O aumento dessa pressão faz com que o ar seja expulsado. Esse é o processo da expiração. Então, o movimento respiratório subdivide-se em inspiração, que é inalação do ar, e expiração, que é eliminação do ar. Algumas disfunções podem acometer o aparelho respiratório. Vamos citar aqui pontualmente, de forma breve, algumas delas. A faringite e a amigdalite, por exemplo, que são processo inflamatório da laringe e da faringe. Acometem estruturas linfáticas, como as amígdalas palatinas e faríngeas. Os sintomas são a dor de garganta, a faringe inflamada, formação de edemas e placas amareladas, placas purulentas na região das amígdalas, que ficam avermelhadas e edemaciadas, seja inchada. Os linfonodos cervicais, eles tornam-se aumentados e bastante sensíveis ao toque. Isso é muito comum, principalmente em crianças, esse processo, e em algumas se torna aí um problema frequente que em alguns casos leva à necessidade de intervenção cirúrgica. Outra disfunção do aparelho respiratório é o asma. Ele é um processo inflamatório que ataca brônquios e bronquíolos. Esse processo inflamatório vai diminuir o espaço de penetração do ar, então tornando aí uma maior resistência na passagem do ar. Isso pode ser desencadeado por problemas como ação de agentes como pó de casa, devido à presença do ácaro, pólen de flores, tem pessoas que desenvolvem alergia ao pólen, cascas de animais como cães e gatos, animais domésticos, exposição ao fumo, além de outras condições clínicas também que podem levar ao desenvolvimento do asma. As reações alérgicas ela provocam a inflamação dessas vias respiratórias, diminui o calibre dessa via respiratória e a acumulação do muco, que tem aí como consequência a dificuldade na respiração. A pneumonia é uma inflamação que acomete o tecido pulmonar, parênquima pulmonar, e ela é causada por vários tipos. Nós vamos encontrar, classicamente, a pneumonia adquirida na comunidade e também a pneumonia adquirida no ambiente hospitalar. Pneumonia adquirida na comunidade é aquela que tem vários fatores externos ao ambiente hospitalar que podem levar ao desencadeamento dessa pneumonia. E a pneumonia adquirida no ambiente hospitalar está relacionada às infecções hospitalares. O diagnóstico dela é feito basicamente pelos exames clínicos e exames físicos, como raio-x de tórax, exame de escarros, e faz-se o diagnóstico diferencial para a tuberculose, é claro. Os sintomas clássicos são a febre persistente aí na casa dos 40 graus, dor torácica, dispneia, que é a dificuldade respiratória, calafrios, cianose,
tosse e escarro ferruginoso. E o tratamento pode ser clínico ou terapêutico e medicamentoso. Uso de antibióticos, de analgésicos e sedativos de tosse. O derrame pleural, nós temos o acúmulo do líquido entre o pulmão e a pleura, que é a membrana que reveste o pulmão, diminuindo a expansão do pulmão, provocando uma dificuldade também na respiração. Nós temos uma identificação em um raio-x do derrame pleural. Vemos que toda uma área está recoberta, a gente não consegue identificar a estrutura do pulmão por completo. E as DPOCs, que são as clássicas, doença pulmonar obstrutiva crônica. Dentre as clássicas DPOCs, nós vamos encontrar a presença do bronquite, que é a inflamação dos brônquios, causa tosse, essa tosse com catarro, que é a tosse produtiva, expectoração espécies gelatinosas, sibilos e a dispneia. São caracterizações típicas da bronquite. Nós temos aí essa diminuição desse brônquio. O brônquio inflamado diminui a luz desse brônquio, dificultando a passagem do ar. O asma também é classificado dentro desse grupo das DPOCs. Esse processo de inflamação dos brônquios e bronquíolos também diminui essa luz do brônquio e do bronquíolo. E encontramos também o efizema pulmonar, que é um problema muito clássico aí dos fumantes. E o cancro de pulmão, que é um câncer de pulmão. Nós temos aí uma caracterização do pulmão do não fumante. O pulmão do fumante, nós temos uma caracterização clássica. O cancro de pulmão está muito associado ao tabagismo. Então, uma das formas de prevenir é evitar o tabagismo. Uma das principais, vamos dizer assim, forma de prevenção é evitar o fumo, o contato com essa substância maléfica. O tumor ele bloqueia a passagem do ar e provoca a falta de ar, dores no peito e tosse. E a prevenção é a melhor arma contra esse tipo de doença. E essa prevenção passa pelo hábito de não fumar. Finalizamos esta aula com a frase do Chico Xavier, ele que diz: o Cristo não nos pediu muita coisa, não exigiu que a gente escalasse o Everest ou fizesse grande sacrifício, ele só nos pediu que amássemos uns aos outros. Fica a lição. Agradeço a sua paciência. Mais uma vez eu peço, curta, compartilhe as nossas videoaulas, inscreva-se no nosso canal e faça com que essas videoaulas cheguem a outras pessoas, porque a informação nunca é demais. Obrigado e até a próxima.